Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Japacê Educação. Sou o professor Arnaldo e na aula de hoje nós vamos estudar um livro aí do Paulo Fock. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia e saber fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Esse livro ele é composto aí de 3 capítulos basicamente. Infelizmente, no concurso que vocês vão prestar, eles dão atenção especial ao capítulo 1. Por isso que geralmente nos editais, quando cai esse livro do Paulo Fock, geralmente está especificado lá somente o capítulo 1, que é um capítulo específico deste livro. É um livro que eu particularmente gostei muito de ler, só que para poder explicar essa aula para vocês, para entender, eu tive que ler os outros capítulos também, os seguintes, né, o capítulo 2 e 3, para poder contextualizar durante a aula. Mas não se preocupem, no capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre concepção de infância, das ideias que o Paulo Fock teve, e acho que é por isso até que a maioria das redes que elegem, né, que escolhem este livro do Paulo Fock, em especial desse capítulo, o fazem para poder cair no concurso aí que vocês vão prestar, tá certo? Então, esse capítulo aí, né, afinal, o que fazem os bebês no berçário, comunicação, autonomia e saber fazer de bebês em um contexto de vida coletiva, ele é da editora Penso, né, de Porto Alegre, de 2015. É o capítulo 1, que é da página 29 e 59. É o exemplar que eu estou aqui com eles em mãos, né, que vocês têm a capinha aí, né. É um livro que não é muito grosso, vocês estão vendo que é um livro até simples, não é uma literatura até que gostosa de ver, né, de ler, e não vejo tanta dificuldade assim, mas eu acho que é bem bacana. Este livro aqui é um livro de cabeceira, um livro bacana para todo educador, educadora que deseja trabalhar aí na educação infantil, em especial com as crianças de 0 a 3 anos que são na modalidade creche, tá certo? Importante dizer também, gente, que ao longo dessa videoaula eu vou dar alguns enfoques de algumas citações que o Paulo Fock prevê nesse livro, porque ele fala muito das citações a respeito de autores que ele se baseia. Porque o próprio Paulo Fock, ele reconhece que os estudos relacionados à educação infantil, em especial os bebês, né, da faixa aí dos 0 aos 3 anos, é uma coisa muito recente aqui no Brasil. E ele vai fazendo um compêndio de outros autores que ao longo, assim, em volta do mundo, que já tem muito aprofundado essas questões relacionadas à primeira infância. E ele, então, enquanto educador, ele tentou se aprofundar e hoje está sendo uma das referências nacionais em educação de bebês, tá certo? Então, vamos à aula? Bom, então vamos lá, né? Como eu falei para vocês, são poucos os documentos que nós temos hoje em dia que falam a respeito de uma educação, né, de uma estruturação ou de uma rede de infância ligada à primeira infância. Por que tem poucos escritos aqui no Brasil? A gente tem que fazer um contexto histórico para conseguir entender todos esses nuances, todos esses pormenores, certo? A própria estrutura da história da educação aqui no Brasil, se a gente for observar os seus contextos, a gente vai saber que lá nos primórdios, né, do processo de colonização europeia aqui no Brasil, a educação sempre foi elitista, é uma educação que era promovida pelos jesuítas, ou seja, tinha uma preeminência aí religiosa, né, de catequização. Somente os nobres tinham a educação vista, então, como algo que era sociável, que era uma coisa desejável. Para as outras classes, que eram as dominadas, os indígenas, era, como eu disse, só catequização, né? O dogma religioso, que eram os padres jesuítas. Os negros eram fora, os excluídos, as mulheres eram excluídas. Quando, paulatinamente, a educação ela começou a caminhar para um processo de inclusão de outros grupos, mulheres, indígenas, negros, pobres, ela não foi feita de maneira igualitária. A gente sabe que as mulheres, quando começaram a frequentar as escolas, ela foi voltada para uma educação para ser uma boa dona de casa, para ser uma boa mãe. Então, as escolas eram separadas por homens e mulheres, onde os homens aprendiam as ciências, aprendiam os ofícios, aprendiam a matemática, aprendiam os contextos. As mulheres não, aprendiam o quê? Aprendiam os dogmas domésticos, a tricotar, a bordar,
ou coisas que seriam úteis para uma vida doméstica. Ao longo do tempo, esse paradigma ele precisou ser quebrado. A partir do momento que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, o sistema educacional brasileiro começou a ser formado e os grupos começaram a se tornar mistos, até pelo movimento dos pioneiros, outros grupos começaram a vigorar na escola. Mas a gente sabe que sempre o nível de desigualdade entre pobres e ricos, brancos e negros, homens e mulheres, sempre vigorou no Brasil. Mas o foco do livro do Paulo Fock não é esse ainda. Eu só estou dando uma base para vocês porque todas essas referências históricas vai cair até para a gente entender como que a educação ela se desenvolveu até a gente chegar mais ou menos na década de 70 do século passado, em 1970. As escolas eram estruturadas no antigo primeiro grau, esse antigo segundo grau, e depois tinha a educação superior. Anterior à escola de primeiro grau, que seria hoje a de ensino fundamental, nós tínhamos a antiga pré-escola e nós tínhamos uma outra tipo de instituição que eram as creches, que vocês ainda conhecem até hoje. Só que aquele público que era atendido nessas pré-escolas e nessas creches, elas não eram englobadas tanto no sistema público de ensino voltado a políticas públicas de educação. Explico. A matrícula das crianças anterior à fase do primeiro grau, ou seja, na pré-escola ou na creche, era facultativo. Os pais escolhiam se as crianças frequentariam ou não frequentariam. Então não era de um ensino obrigatório, como determinava a LDB da época, que era 5692, que obrigava as crianças do ensino da educação do primeiro grau, de 7 a 14 anos, a frequentar a escola. Então quem frequentava a pré-escola daquela época, né, frequentava porque era um desejo dos pais. E como não era obrigatório, não era previsto na lei, eram poucas as vagas, não se tinha uma obrigatoriedade e alguns pais eram encorajados a não matricularem. Então já começa por aí. Então a gente tinha, né, quem tem a geração de 30, 40 anos atrás, é muito comum perceber quem frequentou pré-escola e quem não frequentou. E era muito comum nas salas de primeira série, por exemplo, as professoras perguntarem assim nos primeiros dias de aula, quem é que frequentou o prézinho? Daí as pessoas levantavam a mão. Então vocês sentavam, as pessoas sentavam em determinadas fileiras. Quem não frequentou o prézinho sentava em outras fileiras, porque era uma forma até de segregação, separar as turmas, porque naquela época a pré-escola era vista como prontidão, era um preparatório para a antiga primeira série. Então, a visão de infância que se tinha naquela época da pré-escola, por exemplo, que era um preparatório para quem ia para o ensino fundamental. E as professoras até falavam, quem veio do prézinho veio com uma desenvoltura, sabe pegar no lápis, sabe usar caderno, sabe letra, sabe escrever o nome, ou algo do tipo. Então, a visão que se tinha era essa. Já a creche, que é o foco do livro do Paulo Fock, e aí eu vou começar a entrar nos dizeres dele, no pensamento dele, ainda era uma visão assistencialista, não era nem vinculada à Secretaria de Educação. Então, enquanto a pré-escola você ainda encontrava unidades, claro, as salas de aula da pré-escola em unidades educacionais, né, em escolas, a creche não. A creche sempre foi vinculada às secretarias de assistência social. Por quê? Porque as creches elas sempre foram vinculadas às políticas sociais assistencialistas, à mãe trabalhadora ou à família trabalhadora, de camadas sociais mais desfavorecidas. Então, ela sempre foi encarada, as creches, não como um direito da criança, mas um direito da família. E um dos critérios para a mãe conseguir a vaga para a criança era que ela tinha que provar que ela trabalhava e que era de renda baixa. Então, sempre foi visto como um lugar onde a mãe poderia deixar seus filhos, onde aquela criança seria alimentada, seria cuidada, seria higienizada e ficaria o tempo todo enquanto a mãe estivesse trabalhando. E nessa visão, a gente tem uma visão adultocêntrica da coisa, né? Porque, na verdade, essa visão era ocupar o tempo das crianças naquele lugar e as crianças seriam submetidas de forma passiva a se alimentar, a se higienizar, a serem cuidadas para não se machucar, ter a hora do soninho e serem entregues sãs e salvas ao final do dia para suas mães. À medida que as lutas sindicais, dos sindicalistas, os movimentos das mulheres, das feministas, começou a buscar uma emancipação e uma mudança nesse modelo que existia,
a gente conseguiu perceber que os movimentos políticos também vieram à tona para justamente mudar esse paradigma. Aí veio o advento da Constituição Federal de 88, onde se estabelecia que essas instituições que tinham cunho assistencialista, que eram as creches, elas faziam parte, então, da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, que compreende as crianças de 0 a 6 anos, que deveriam ser atendidas em creches de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 6. E, para vocês terem uma ideia, apesar da Constituição de 88 ser promulgada nesse ano, 88, o Estatuto da Criança e Adolescente veio em 1990 e a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, só foi promulgada em 96. Então ainda levou 8 anos para alguma regulamentação acontecer. E a partir de então, aquelas instituições que existiam começaram a paulatinamente serem vinculadas à Secretaria de Educação. Aquelas instituições que contratavam os profissionais para trabalhar naquelas redes, né, naquelas instituições, nas creches, não existia um perfil, né, voltado à educação. Era um perfil do quê? Para trabalhar na creche bastava ser mãe, bastava ser mulher, bastava gostar de criança. A partir do momento que se torna um direito estabelecido na Constituição Federal, na LDB, a creche ela tem um outro viés. A creche ela desloca o viés de um direito da família, da mãe trabalhadora, para um direito da criança, que é um ator social. E nesse sentido, quando passa para a educação, uma série de questões se voltam a favor ou a se questionar de por que isso acontece. Como, por exemplo, a creche passou para a educação. Que currículo se trabalha na creche? Esse profissional que sempre trabalhou na creche é o profissional habilitado, adequado para trabalhar na creche? Que práticas educativas estabeleceremos na creche? A creche faz parte da educação. A educação trabalha em níveis de planejamento, em níveis de qualidade. Como planejar uma atividade para a creche? Qual é o papel da creche enquanto mecanismo de promoção de igualdade e de qualidade social? Como eu vou medir a qualidade de uma instituição de educação infantil na modalidade creche? Então, todas essas questões vão fomentando a questão do livro do Paulo Fock também. O Paulo Fock, para ter uma ideia, ele até fala num vídeo, não fala no livro, ele tinha uma formação de bailarino, ele foi trabalhar com dança em uma creche. Se apaixonou, gostou e começou a trabalhar como professor. E ele fala ao longo de várias palestras dele que ele foi começar a trabalhar como professor e numa determinada época ele queria se aventurar aí numa creche, trabalhar como coordenador, como professor, e ele queria conhecer o mundo dos bebês. E numa determinada época ele quis lá planejar uma aula onde ele contaria uma história para os bebês, onde com o apoio dos auxiliares ele organizou um círculo, né, com os bebês em volta e ia começar a contar as histórias. E à medida que ele começou a contar as histórias, ele percebeu que a maioria dos bebês escapou. O único que ainda ficou ouvindo o que ele estava para contar de história foi um bebê que não conseguia engatinhar. E aí ele começou a observar e falou assim, puxa vida, eu tinha preparado essa aula e tudo mais, e os bebês não se interessaram. E aí começou a indagar na cabeça dele se aquele tipo de atividade que ele tinha preparado era adequado ou não. E as conclusões que ele foi chegando é que não era o tipo de preparação dele que estava adequado ou não, não era essa a questão que ele tinha que fazer, mas ele devia reconhecer o mundo dos bebês, o que os bebês pensavam, o que os bebês sentiam, qual que era a visão do mundo dos bebês, para conseguir compreender qual que era o papel dele frente àqueles bebês enquanto educador. E nesse sentido, ele começou a fazer um apanhado de estudos, procurar garimpar experiências que estavam ao redor do mundo, justamente para entender quais caminhos ele deveria entender para poder trabalhar de forma adequada ou que fosse contemplativa. Então, quando aqui ele fala que pesquisar experiência educativa, ele começa a fazer uma série de considerações no sentido de apontar um certo começo ou um certo caminho para essas pesquisas. Então, não seria na base do achômetro. Ele propôs a fazer uma pesquisa de campo, mas ele precisava ter referenciais de propostas exitosas, de pensadores, de ciência, de contextos científicos que mostrassem que aquela proposta ou propostas exitosas haviam existido. E ele vai citando uma série de autores ao longo aí desse artigo, onde mostram caminhos que já foram exitosos em alguns lugares e fazem referendar para quem está lendo, para as pessoas que estão estudiosas, que são especialistas da área, que os bebês eles não são seres passivos.
E hoje em dia existem inúmeros estudos que mostram que na faixa da primeira infância, principalmente na época dos bebês, eles têm milhões de conexões neurocerebrais que fazem com que eles aprendam, se envolvam, se apaixonem, que queiram descobrir o mundo como nenhuma outra faixa etária ao longo da vida. E descobrir o mundo fantástico dos bebês nos vai fazer entender e nos ajudar a entender o contexto enquanto educadores e profissionais de creche, como nós podemos atuar. E aí, o Paulo Fock, então, ele vai falando que, além dessa pesquisa de campo, é necessário estudos, práticas evolutivas, entender toda essa questão para poder, então, privilegiar ou pensar em discussões a respeito dessa experiência que ele teve, certo? Ao longo dos capítulos, que eu não vou tratar nessa aula porque não vai cair no edital, ele vai citando até experiências específicas com um grupo de crianças, 3 ou 4 crianças, onde ele pôde observar que aquelas documentações, que aqueles escritos, que aquelas teorias, que aqueles pensamentos desses autores que ele vai falando ao longo da escrita do capítulo do livro dele, realmente aconteceram à medida que ele foi observando. E ele foi vendo que realmente o quanto é mágico o mundo desses bebês e o quanto existem várias oportunidades e possibilidades de trabalhar com eles. Afinal, o que os bebês fazem na creche? Será que nós que vamos vê-los como seres passivos, sujeitos à nossa vontade? Ou é o mundo deles em descoberta que o adulto tem que possibilitar as descobertas? Esse é o grande foco do livro dele. Nesse sentido, eu já adiantei para vocês a questão, da Escola de Educação Infantil com suas diversas funções e seu percurso histórico, a partir do momento que eu falo para vocês, parte, dessas lutas, da questão da mulher no mercado de trabalho e dessas questões do cunho assistencialista da creche. Uma coisa que é importante também citar para vocês é que, a partir do momento que a creche ela começa também a ter o número de vagas aí ampliadas, seja na época assistencialista, seja na época que ela vai para o cunho educativo, uma outra coisa surge ou emerge no campo da pesquisa e da ciência. O que emerge, gente? Emerge a seguinte ideia: aquele bebê, aquela criança que anteriormente os cuidados, a função educativa, o cuidado, o carinho, a atenção, que era exclusivamente privado, ou seja, exclusivamente sustentado no seio familiar, ela parte agora para a instituição pública, porque antigamente as mães cuidavam das crianças exclusivamente em casa. A partir do momento que ela ganha o mercado de trabalho, existem essas lutas de classe, e aí começa a princípio com as lutas de classe, com as políticas assistencialistas de formar creche, e as creches depois viram direito da criança como ator social e vão se expandindo essas redes, aquele cuidado e atenção que era dado exclusivamente em casa passa a ser de particular, do privado passa a ser público. E aí o compartilhamento de ideias, de concepções, de teorias, de conclusões também chama a atenção de inúmeros pesquisadores, e isso também é relevante, certo? E nesse caso, a gente tem que perceber que tudo isso fundamentou uma série de estudos recentes em relação a essa concepção. E para isso, o Paulo Fock ele se agrega, ele se apega a pedagogias da pequena infância, estudiosos que vêm referendar essas ideias ou que vêm discursar a respeito disso. E basicamente ele vai citar ao longo do livro dele o referencial de 3 autores em especial. O primeiro deles é Loris Malaguzzi, que tem uma parte que eu vou destacar para vocês mais para frente, a Amy Picker e o Jerome Brunner, que eu não vou citar tanto eles agora nesse momento, que eu vou citar eles mais para frente. Tá? Mas basicamente os 3 autores que é mais citado ao longo da obra dele são esses 3: Loris Malaguzzi, um italiano, Amy Pickler, que é de uma escola lá na Hungria, e Jerome Brunner, que é um norte-americano. E aí, como eu falei, a educação das crianças pequenas, que era uma responsabilidade privada, ela passa então, a partir do momento que as instituições das creches vão se formando, passa a ser uma responsabilidade social e coletiva. Existe até um ditado, não lembro agora o referencial, que fala que para se educar uma criança é necessário uma aldeia inteira.
né? Justamente pela responsabilidade social e coletiva que se tem hoje em dia nessa perspectiva, nessa visão que nós temos. E nesse sentido, gente, a partir do momento que a educação ela começa a referendar e entender todas essas nuances de responsabilidade social e coletiva, que a criança desde bebê ela é um ator social, ele tem desejos, tem curiosidades, ele tem expressividade, ele não é um ser passivo, ele não é sujeito somente aos desejos dos adultos, ele não é exclusivamente um ser que não pensa, ele reflete. Aí a gente tem que perceber que a educação voltada para a pedagogia da primeira infância, ela começa a entender que existe um campo do saber aonde percebe que a educação infantil ela tem as suas complexidades. A partir do momento que ela tem um caráter de formação, de entender que essas crianças são seres, né, que têm vontades próprias, que eles não são passíveis e que são potencialmente atores sociais, e como tais, para mudar uma sociedade, você tem que ter os parâmetros sociais também. Tanto é que existe até hoje uma nomenclatura falando sociologia da infância, que não vê a educação ou a infância como uma coisa homogênea, né? Uma coisa homogênea seria quando a gente pensa a infância como uma etapa exclusiva de crianças de 0 a 6 anos. Isso é uma visão muito simplista de infância. A gente tem que perceber que infância são as crianças de 0 a 6 anos, mas são crianças que são de gêneros diferentes, masculino e feminino, que são inseridos numa sociedade, que têm comportamentos que induzem a achar que o gênero feminino e o gênero masculino se comportam de maneiras diferentes, que são de classes sociais diferentes, que têm ideias históricas construídas ao longo da vida, são de raças diferentes, que foram discriminadas ou são privilegiadas ao longo da história, e que elas, apesar de serem de 0 a 6 anos, elas são inseridas todas no mesmo local e são sujeitas à discriminação, à inclusão, à exclusão e assim por diante. Então, quando a gente começa a pensar em infância, a infância tem várias nuances. Antigamente, essas crianças elas ficavam em casa. Isso aí iam para a escola a partir lá do primeiro grau, que é o ensino fundamental. A partir do momento que essas crianças elas começam a ir cada vez mais cedo para a escola ou para a creche, algumas questões fundamentais que antes não acontecia só quando a criança tinha 7 anos, começaram a refletir também nessas instituições. E isso deve ficar claro que, apesar de as crianças não serem sujeitas à discriminação, muitas das políticas ou das frases ou de atos que os adultos fazem podem refletir essas concepções de exclusão ou não, tá? E nesse sentido, a gente tem que perceber que na educação infantil, as crianças elas representam a vida, né? Quando a gente pensa em criança, a gente tem que pensar que a concepção de criança é a criança no brincar, no aprender. Em versus, né? Ou seja, o oposto daquela concepção que na educação nós tínhamos até então, que é daquela concepção de aluno. Porque na educação, antes de ter a LDB, antes de ter a Constituição, as escolas eram formadas basicamente de ensino fundamental, que era o primeiro grau, ou ensino médio, que era o segundo grau. E aí, com essas estruturas que nós tínhamos professor, aluno, currículo, avaliação, aprovação e qualidade. Quando a educação infantil ela vem surgir, então, como primeira etapa da educação básica, vai se tornar um conflito, porque é muito contraditório ou surge uma série de problemáticas, porque a criança de 0 a 6 anos é uma criança que espontaneamente brinca, é uma criança que ressona a vida o tempo todo, e já os modelos que nós tínhamos até em termos de escola, as crianças que viam as crianças como alunos escolarizados, com olhar de adulto, que tem tarefas a fazer, conteúdos a cumprir, avaliações a serem cumpridas e tudo mais. E aí, é claro que no começo desse processo, muitas pessoas que trabalhavam nas escolas de primeiro e segundo grau, no ensino fundamental e ensino médio, acabaram migrando para a instituição de educação infantil com práticas inadequadas nesse público-alvo. E muitas práticas inadequadas que nós temos hoje em dia foi por causa dessa migração que aconteceu. E aí a gente tem que perceber que
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, ela não deve ter o caráter preparatório para o ensino fundamental, ela não é um apêndice do ensino fundamental e ela tem uma estrutura básica específica para essa etapa. Tanto é que quando a Base Nacional Comum Curricular foi pensada, foi planejada, foi homologada, vocês podem ver que o referencial delas, elas não tem nada a ver com o referencial, né, da base do ensino fundamental e do ensino médio. Enquanto no ensino fundamental e no ensino médio a gente vê áreas do conhecimento, a gente vê objetos de conhecimento, a gente vê na educação infantil os dois eixos, brincadeiras e interação, a gente vê campos de experiência, o eu, o outro, nós, corpo, gesto e movimento e assim por diante, e a gente vê direitos de aprendizagem das crianças que mostram que aqueles seres que estão lá, alocados naquele espaço, elas são vistas como crianças, não como alunos, não como os discípulos de um professor. E é claro que isso vai causar e causa até hoje ainda grandes equívocos ainda nessas relações. E nesse sentido, o respeito à individualidade contra o movimento da homogeneização também, como eu falei, são crianças inseridas em contextos diferentes e, obviamente, são particularidades a serem construídas, pensadas. E nesse sentido, uma coisa que ele vai falando também é a própria construção dos espaços de cultura infantil e adulta, de não reprodução, de não insistência de práticas que não descontextualizem tudo isso, além da própria dimensão humana da ideia de criança que chega ao mundo, que é disposta a comunicar, a relacionar e experimentar. E muitas das vezes a gente acha que o bebê, desde pequenininho, ele não sabe comunicar, não sabe falar. Ele não sabe falar talvez a nossa língua, mas o bebê está se comunicando o tempo todo. E o Paulo Fock vai sacando isso, que não é o bebê que tem que se adequar a nós, mas nós adequarmos ao bebê. O bebê está cheio de vontade e o olhar do adulto que vai modificar todo esse contexto e fazê-lo ser acolhido e aprender a respeito do mundo e da sua sociedade. Fico no primeiro vídeo, termino aqui, mas espero continuar as próximas relações a respeito disso. É só o comecinho, é só a introdução desse capítulo aí. Mas nas próximas videoaulas eu vou aprofundar cada vez mais. Fiquem atentos, entre no próximo vídeo que a gente vai continuar a respeito desse autor e mais discussões profundas. Tá certo, pessoal? Até daqui a pouco.